Enfim, a gente tem que ressaltar que, em sua origem, a poesia e a música eram meio que a mesma coisa, de modo que foram se delineando artes diferentes com o tempo. Isso a gente ainda vai ver em outra aula. Então a gente vai entender melhor a história da poesia e quando que houve essa separação. Porque quando a gente fala música, a gente fala poesia, a gente está falando de coisas diferentes. Mas por que que houve essa separação, sendo que inicialmente era basicamente a mesma coisa? A gente vai entender. Mas o ponto é que o progresso linguístico não serve à curva da cultura. Tem essa citação aqui na Madrugada das Formas Poéticas, e é interessante a gente saber disso, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então pode ser que alguns pensem assim, com uma visão completamente ignorante da coisa, mas, não, a poesia é elevada, a poesia é intelectual, a poesia é top, cara, meu Deus, a poesia é maravilhoso. E aí acha assim, então nas sociedades mais avançadas, como era a Grécia naquela época, como foi o Império Romano naquela época, então nas sociedades mais avançadas a gente vai ter poesias, cara, a gente vai ter num estado mais avançado sobre ritmo, sobre poesia, sobre metáforas, sendo que não é assim na realidade. O progresso linguístico não segue a curva da cultura. Então não necessariamente a nossa progressão da linguagem o nosso desenvolvimento de linguagem, de um idioma, da poesia, vai seguir necessariamente a curva da cultura. Então, o que a gente vê é que uma sociedade que estava criando tal coisa, que era visto como um progresso civilizacional, tinha a linguagem de um jeito, enquanto outra que estava mais atrasada, ou então que estava mais avançada, nesses termos instrumentais, estava com a linguagem em outro ritmo. O Segismundo Spina fala disso aqui nesse livro. Então, de novo, o progresso linguístico não segue a curva da cultura. Então, esses estudos são bem mais complexos do que a gente pode imaginar inicialmente. Mas até aqui já deu para entender o seguinte: é impossível falar da origem da poesia sem falar da origem da linguagem. E aqui entra outra citação do Spina. Há grupos que vivem em estado de pobreza cultural, a ponto de quase não conhecerem a cerâmica e os usos de metais, e no entanto possuem uma língua rica, engenhosa, exuberante de coloridos de expressão, como é o caso das tribos colares da Índia. Então é isso que a gente explicou aqui. O progresso linguístico não segue a curva da cultura. Então ainda não conhecia a cerâmica e os usos de metais, mas tinha uma língua rica. E aí? Então é esse que é o ponto.